Neste momento, nós vamos oficializarmos a nossa reunião. Eu os saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com a esperança que essa paz possa encontrar em vossos corações, acompanhado com as virtudes de Deus nosso Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Desejo boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes. Irmãos, e para nós oficializarmos a nossa reunião, nós vamos fazer uma oração. Por isso eu convido por gentileza todos que se encontram sentados, se colocarem em pé. Em sentido de oração nós oremos. Senhor Deus, nosso boníssimo, onipotente, onipresente e onisciente Pai Celestial, nós, como parte dos teus filhos, aqui os encontramos reunidos neste tabernáculo apostólico. Pai, como parte dos teus filhos, viemos adorar a Ti, ao Divino Espírito Santo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao nosso querido e santo irmão Aldo. Estamos aqui convictos a esta fé apostólica, num só propósito, de prestar o nosso louvor e adoração, mas também alimentar o nosso espírito com as mensagens vindas dos céus, que nos dá o alimento espiritual para nos vencer os dias difíceis que nós enfrentamos, pois estamos vivendo numa situação tão caótica, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós como teus filhos, e hoje aqui na tua casa encontramos reunidos em irmandade, junto para te adorar, te louvar e glorificar e alimentar o nosso espírito. Neste momento, contando com a tua presença, a presença de Jesus, de profeta, de apóstolo, bem como a presença da Senhora Mãe Virgem Maria, da Senhora Santa Avó Rosa e ao nosso querido e santo irmão Aldo. Queremos pedir das tuas bênçãos, das tuas virtudes, que abençoe todo o transcorrer desta reunião, desde o início até o fim, mas que tudo seja feito de acordo com a tua santa vontade, e todos poderão sair daqui com seu espírito alimentado, farto com essas mensagens, contidas no boletim interno de nossa igreja, que são nossos aprendizados. Irmão Aldo, contando com a tua presença neste momento, o teu apoio, a tua ajuda, quero me entregar essa reunião, iniciada em tuas santas mãos, para a honra e glória do teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Cantaremos o hino de número 1 do nosso hinário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e mais já confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa Amém. Todos que têm seus lugares poderão se sentar, e convido para junto nos cantarmos alguns hinos contidos no hinário de nossa igreja. Nós vamos cantar o hino de número 105, para ter Jesus consigo. Jesus consigo. Para ser abençoado, cadeira Santa
número 102. Meu coração pertence. Meu coração pertence ao meu Senhor, e meu Jesus me guarda no seu amor. Sou De número 112. Sempre conosco estão. Ainda de número 128, a mensagem desta igreja. a mensagem desta Amém. Agora, neste momento, nós vamos ouvir a apresentação através dos componentes do coral, o hino intitulado Adoração
a Maria Santíssima, de número 200.
Ainda ouviremos o hino intitulado Bela União, de número 225. Meus prezados e ilustres irmãos, agora neste momento eu quero passar a apresentar aos senhores o pedido de ofertas para a nossa igreja.
É muito importante nós estarmos aqui reunidos no tabernáculo de Deus, o nosso Pai, convicto a esta fé apostólica, do intuito de nos alimentar o nosso espírito. Irmãos, desejamos boas-vindas a todos, boas-vindas às pessoas que nos visitam. Para nós é momento de honra contar com a sua presença. E neste momento, como é do costume de todos nós, adeptos desta Igreja Apostólica, nós temos um momento especial de nos meditarmos na importância de manter a obra de Deus, o nosso Pai, aqui na terra, sem que a mesma venha a se diferir, porque principalmente nesses dias tão difíceis que nós enfrentamos, a nossa igreja precisa muito do apoio de todos nós, adeptos desse santo caminho, para poder se manter atuante aqui na terra. Irmãos, a Igreja Apostólica, como é do nosso conhecimento, ela não possui outra fonte de renda. Ela é mantida pelas contribuições que os seus adeptos nos fazem, tanto como ofertas normais, como dízimos, ofertas especiais. Só que nesta igreja nada é obrigado, porque Deus nos deu como amor, e a esperança dele é que com amor ele receber o apoio dos seus filhos. Aqui tudo é feito pelo amor. Está tudo sobre aquilo que está dentro do coração de cada um, as suas condições financeiras, aquilo que está no seu alcance. Mas em todas as nossas reuniões é dada a oportunidade para que nós abrimos os nossos corações generosos, estendemos nossas mãos e façamos aquilo que está ao nosso alcance para ajudar a Deus, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o nosso profeta Santo Irmão Aldo, a dar a continuidade nesta obra de Deus, o nosso Pai, aqui na terra, que é obra de salvação. Aqui a Igreja Apostólica, ela tem uma incumbência divina de divulgar o ministério sagrado da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, e de prestar esclarecimento sobre o Evangelho do Reino dos Céus, a fim de formar pessoas dignas e honradas à imagem e à semelhança de Deus, o Criador, para que, ao término de suas vidas no corpo, sua alma possa viver eternamente no céu, a semelhança dos santos e anjos que lá já vivem, e dos nossos antequeridos também que lá já estão. A nossa espera. Nosso profeta, irmão Aldo, sucumbiu ao céu, e junto com Jesus, está nos esperando, preparou galardões especiais a cada um dos seus filhos, para quando lá chegar, receber, tomar posse. Mas eles não querem somente o povo apostólico, querem que nós estendemos a mensagem, a obra desta igreja a muitos corações sedentos da graça de Deus que estão espalhados neste mundo, que não conhece a promessa do nosso Senhor Jesus, que ficou registrado no livro de São João, no capítulo 14, 15 e 16, que ele enviaria o outro Espírito. Então são promessas dele. Assim como no Velho Testamento, dos nossos livros sagrados, nós encontramos simplesmente a promessa do Messias. Nós não encontramos o nome do Messias Jesus, mas encontramos as promessas que viria, que nasceria o Messias. Da mesma forma, no Novo Testamento, ficou-lhe-se as promessas do Consolador. Isso Jesus estava falando, ele mesmo falou que enviaria um outro Espírito. Ele não estava falando do Espírito Santo do Pai, e da mesma forma ele estava falando de um outro Espírito que ele prepararia para ser o Consolador. Esta promessa de nosso Senhor Jesus
se cumpriu nesta igreja apostólica, sobre a vida de uma pessoa digna e honrada, merecedora, que recebeu a incumbência do céu para dar a continuidade na obra do nosso Senhor Jesus, a santa e querida Vó Rosa. Ela foi preparada e foi dada a ela o dom de consolação, que já estava nos profetas, e depois com o nosso Mestre Jesus, e ele passou a ela o dom da consolação, para ser o consolador da sua promessa, e hoje se cumpre nesta igreja. Logicamente que muitos ainda não conheceram e nem conhecem, ou entendam a missão profética desta igreja, e até mesmo as promessas do nosso Senhor Jesus. E aqui, irmãos, o porquê que nós precisamos da vossa contribuição. As vossas contribuições são destinadas a manter a obra da igreja, isso é, no sentido material, levando a mensagem desta igreja e o conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus, quando ele disse: o meu evangelho será anunciado aos quatro cantos da terra, antes de se cumprir o juízo divino. E a missão profética desta igreja é anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus, é anunciar que aqui está o caminho que os dirige para o reino dos céus, que aqui está a promessa dele, Jesus, sobre o Consolador, a promessa sobre o pastor, quando ele disse que haveria um só rebanho e um só pastor, se cumpriu nesta igreja, na vida do nosso pastor por excelência, santo e querido irmão Aldo, que recebeu o título da primazia, isto é, primazia de maior autoridade, de dirigir esta igreja para Deus, tanto no sentido material como no espiritual, e ele nos deu todas as provas concretas e perenas de ser um grande líder, de um profeta de Deus, porque as suas atitudes agia à semelhança dos profetas do passado. Isso estou dizendo porque ficou patente aos nossos olhos, como os adeptos desse santo caminho, que tivemos a honra e o privilégio de os conhecer pessoalmente, antes de sucumbir ao reino do céu, e estar à destra do Consolador, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, deixou todos a nós as suas provas, como a semelhança dos profetas, e deixou-lhes os seus ensinamentos perfeitos, honrados, para nós sermos um povo disciplinado, doutrinado e dirigido diretamente do céu. Esta igreja, ela tem um governo teocrático desde o seu início, e ainda continua tendo esse governo teocrático, porque vem de Deus, vem dos céus, e aqui nós recebemos todos esses ensinamentos para ser um povo, verdadeiros filhos de Deus aqui na terra. E o que eu quero lhes mostrar, complementando as minhas palavras, são um apelo que está contido no boletim interno de nossa igreja, que este boletim, datado no dia 20 de março de 2021, que eleva ao número de 3.356, eles são editados e enviados a todas as nossas filiais, como são do nosso conhecimento, todos aonde estão acontecendo as nossas reuniões, é a mesma mensagem, é o mesmo pedido, para que possamos ser atendidos e demonstrar a nossa fidelidade com Deus, com Jesus, com os santos e anjos do reino dos céus, com a Mãe Virgem Maria,
com a Santa Vó Rosa como consoladora e com o profeta irmão Aldo. Logicamente que nós não encontramos nem palavras no dicionários e nem expressão para nos agradecer a esses santos poderosos por tudo quanto tem feito em nossa vida e por muito mais que ainda os fará. Mas com um gesto simples de amor, de fidelidade, de gratidão, expressamos neste momento as nossas contribuições para nos ajudar a levar esta obra avante. No boletim de nossa igreja, o Conselho Deliberativo nos mencionou da seguinte forma: oferta para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, como é do conhecimento de todos os irmãos, estamos passando por dias difíceis, onde há uma preocupação muito grande com relação à saúde e subsistência. Outra preocupação é referente à economia, que se sofre as consequências dessa paralisação, e a igreja igualmente já está sendo afetada financeiramente. Temos muitos compromissos compulsórios, contratos de prestação de serviço, como o do programa radiofônico Hora Milagrosa, e diversos aluguéis, além de pastores itinerantes e funcionários que possuem contratos empregadícios com a igreja. Estamos tomando as devidas medidas de contenção e preocupação para manter, estamos tomando as devidas medidas de contenção e precaução para manter a estabilidade de nossa obra, inclusive reduzindo o quadro de funcionário, restringindo várias obras e adiando novas construções, reformas e compromissos. Estimados irmãos, sabemos e compreendemos a situação, mas pedimos ao seu coração que nos ajude neste momento difícil. Se não houver reunião em sua congregação, faça o depósito ou transferência bancária para que possamos cumprir nossas obrigações assumidas e dar a subsistência aos nossos funcionários e contratados. Nós do Conselho Deliberativos temos muita confiança e esperança no povo apostólico, em nos ajudarem a vencer todas as dificuldades e lutas que se apresentarem em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são a prova de nossa fé e amor pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Tenham muita fé, ânimo, coragem, perseverança, paz, saúde e felicidade em seu viver, com as bênçãos preciosas de Deus, o nosso Pai, de todos os seus santos. Nós, da direção da igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil, e sempre em oração pedimos aos nossos santos o amparo para todos os nossos irmãos e misericórdia por esta humanidade. Os irmãos podem fazer também os seus depósitos de oferta utilizando os sistemas Pix, cuja chave do Pix é 62771-134-1000 contra dígito 63, que é o CNPJ da Igreja Apostólica da sede. Nós também temos contas disponíveis para depósito e transferência em nome da Igreja Apostólica no Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 1061, dígito 8, Banco Itaú, agência 0525, conta corrente 90294, dígito 6, Caixa Econômica Federal, agência 0270, conta corrente 107, dígito 8, da operação 03, no Banco do Brasil, agência 0583, dígito 5, conta corrente 32676, dígito 3.
Também no Banco Santander, agência 0167, conta corrente 130 05 309, dígito 9. Meus prezados e ilustres irmãos presentes a esta reunião, aqui lhes mostrei, complementando as minhas palavras, no boletim interno de nossa igreja, o pedido e a compreensão de cada um dos senhores. Quero deixar essas palavras gravadas em vossos corações e que cada um faça daquilo que está proposto dentro do seu coração, aquilo que sentir pela obra de Deus, o nosso Pai, que é esta igreja apostólica, que vem atuando na terra, aprimorando a muitos corações para ganhar o seu preparo e, ao findar a sua jornada terrena, seu espírito possa ser levado ao céu, do lugar de onde veio. Nosso santo irmão Aldo sempre dizia que estava aqui para salvar almas e não para perdê-los. Vocês estão vendo, diante de todas as situações que nós estamos enfrentando, nós precisamos muito da graça de Deus, da ajuda, da bênção, mas precisamos ser solidários, ser prestativo, ter amor, cumprir aquilo que Jesus ensinou os seus mandamentos. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quantos dos nossos próximos, dos nossos irmãos que estão espalhados por este mundo? Lembre que todos, indiferente lar, classe social, ou que seja de posição social, enfim, nós somos todos iguais e somos todos irmãos. Todos receberam um Espírito que veio dos céus. Embora estar no mundo, ao ser iludido pelo pecado, domínio do pecado, se afastaram do Criador. E hoje Deus, com a intenção de resgatar os seus filhos que estão neste mundo, Ele preparou tão grande graça à Igreja Apostólica, aonde aqui habita seus santos e anjos, seu Filho amado Jesus Cristo, a Santa Avó Rosa. Irmãos, e lembrem também que, principalmente nesses dias atuais, o principal responsável por esta reabilitação espiritual é o nosso profeta Santo Irmão Aldo. E essa oportunidade de reabilitação, assim como ele deu a nós, há muitas pessoas que ainda não entenderam a vontade de Deus. Quais os seus planos? Que aqui enviou o homem à terra, através das palavras desta igreja, irão compreendê-la, irão entendê-la e muito, talvez fazer parte desta família apostólica, aonde aqui receberão todo o preparo, seja ele moral, físico, intelectual, para receber a santidade do seu espírito, aonde é perdoado os seus pecados, e aqui considerado como os filhos de Deus, e ao término de sua vida, a sua trajetória terrena, seu espírito suba aos céus. Deixo essas palavras em vossos corações, e que cada um faça aquilo que está proposto no seu coração. Irei pedir a gentileza para curvar vossas cabeças, irei fazer uma breve oração em seus próprios lugares, para a consagração dos seus donativos que irão prestar a nossa igreja. Santa e bendita Avó Rosa, santo querido irmão Aldo, profeta de Deus, Jesus, Senhor, príncipe da paz, salvador da humanidade, estamos aqui reunidos na sua casa, com convicção esta fé apostólica, para alimentar o nosso espírito, pois somos sedentos desta graça, mas sabemos que há muitos dos nossos irmãos aí espalhados por este mundo, que não te conhecem, Consolador. Queremos ajudar a divulgar-los, que aqui está a salvação, e através das nossas ofertas, iremos dar assistência material nesta igreja, para levar a muitos lares. Ó Santa Avó Rosa, em nome da Senhora e do Senhor querido e santo irmão Aldo, quero lhes entregar a tuas santas mãos estes donativos e pedir que
que abençoe o viver cotidiano de todos nós, no trabalho, aonde estiver, e que este amor que os brotou em vossos corações possa perdurar para sempre. Entrego-lhes essas ofertas consagradas para a manutenção desta obra, desta igreja aqui na terra. Amém. Que são alguns recados da direção da igreja, que fala assim: avisos, recomendações nesta pandemia. Com profundo sentimento, o Conselho Deliberativo informa a todos os estimados irmãos, membros da Igreja Apostólica, ouvinte do programa Hora Milagrosa, e internautas, que por motivo de força maior, atendendo a determinações e decretos das prefeituras municipais, nossas reuniões na sede e em diversas congregações serão temporariamente canceladas em função da pandemia do coronavírus. Solicitamos compreensão de todos os nossos irmãos para respeitarmos as recomendações neste momento difícil, sem perder a fé e a esperança, mas confiar e pedir em nossas orações a misericórdia de Deus e de nossos santos para nos ajudar a vencermos esta pandemia. Evite sair sem necessidade, façam uso da água e do óleo ungido, bem como peçam e roga no momento de oração do programa religioso A Hora Milagrosa, via rádio ou internet. No estado de São Paulo, por determinação do governador, teremos suspensão das reuniões presenciais a partir do dia 15 de março até o dia 28 de março. Realizaremos reuniões virtuais pelo canal oficial da Igreja Apostólica da Sede no YouTube, todas as quinta-feiras, sábados e domingos, com início às 19 horas. Todas as demais congregações devem seguir as orientações de seu estado ou município. No município que for possível e permitido realizar e participar de nossas reuniões, pois, como dizia Santa Avó Rosa, no ambiente da igreja temos alento, paz e a oportunidade de, unidos, pedir a Deus em nossas orações as nossas necessidades. Sempre observem e sigam as recomendações dos órgãos competentes. Pedimos que avise o setor de escala para evitar e enviarmos pastor e não termos reuniões. Se porventura alguns irmãos estiverem com suspeita ou com sintoma de Covid-19, procure fazer o teste, mesmo que seja sintomático. Deve ficar em casa, respeitando o isolamento, para sua recuperação e evitando contaminar outras pessoas. Esses são os recados do Conselho Deliberativo em nossa igreja, para que nós sempre fazemos a nossa parte. Embora nós temos a comunhão com o reino dos céus, ajudas e a proteção dos santos e anjos que emanam sobre esta igreja, o poder dos santos que está ao nosso lado para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todos os perigos, provavelmente de doenças, epidemias e enfim. Mas nós devemos sempre fazer a nossa parte, cumprirmos com os nossos deveres, para que esses santos possam atuar em nossa vida. Quero deixar essa palavra e agora nós vamos, antes de nós entrarmos na mensagem, para alimentar o nosso espírito, nós vamos ouvir, através dos componentes do coral, o hino intitulado O Poder do Pai, de número 80.
Na sequência, ainda nós ouviremos o hino intitulado Poder Sem Fim.
Meus prezados e ilustres irmãos aqui presente e internauta neste momento, quero lhes fazer um convite para abrir os vossos corações e ouvir atentamente as mensagens que está mencionada neste boletim interno de nossa igreja, que são para o alimento para o nosso espírito. Como nós precisamos de alimentar o nosso corpo, porque se nós não alimentar o corpo, ele fica desnutrido e enfraquece por falta do alimento. Da mesma forma o espírito. Se nós não alimentar o espírito, também ele enfraquece e se distancia de Deus, o nosso Pai, o Criador, e acaba indo para a morte. Embora o único que tem a vida eterna é o espírito. O corpo é uma vida passageira nesta terra, que nós não sabemos quanto tempo, que são determinados por Deus, o nosso Pai. Mas o espírito não, ele tem a vida eterna. Vai para onde for, mas viverá eternamente. E quando eu falo a morte do espírito, é o distanciamento, é o afastamento de Deus, a falta de comunhão com Deus. E nesta igreja, Deus nos dá a oportunidade de dar a vida ao Espírito, através das suas palavras, que são direcionadas nos púlpitos desta igreja, através desse boletim. Os boletins internos de nossa igreja são uniformes. A mesma mensagem que está sendo divulgada aos senhores, está sendo divulgada em todas as nossas filiais, em todas as nossas reuniões, embasada nos livros sagrados dos profetas, dos apóstolos de Jesus, que ficaram registrados. Irmãos, e o porquê são direcionados para nós através dos boletins internos de nossa igreja? Porque a mensagem desta igreja, ela vem dos céus. Esta igreja tem um governo teocrático. Não são direcionadas diretamente de nós, mas sim vem do reino dos céus, para nós ouvirmos e aprendermos e aprimorar o nosso espírito. Por isso, eu irei fazer a leitura das mensagens que está contida nesse boletim interno de nossa igreja. São duas mensagens edificantes para aprimorar o nosso espírito, que fala sobre a missão da igreja apostólica na formação da família. E a outra fala sobre a união que deve existir entre todos os apostólicos. Porém, quero esclarecer que a missão profética desta igreja é justamente aquilo que eu mencionei antes, que é de preparar almas para o nosso Deus. Isto é, de formar pessoas dignas e honradas, à imagem e à semelhança de Deus, até o ponto que o seu espírito, estando santificado, através desses aprimoramentos que nós recebemos, ao findar a sua jornada terrena, passa a viver com Deus, o nosso Pai, na eternidade. Por isso, agora irei fazer a leitura e depois darei algumas explicações sobre o mesmo. A missão da Igreja Apostólica na formação da família. A Igreja Apostólica, ela é formada por famílias, as quais, em honra ao nome de família apostólica, precisam ser consagradas, santificadas e leais, praticantes da doutrina e disciplina que regem a boa moral e a boa conduta dos filhos e filhas de Deus, a fim de que esta igreja seja forte e vitoriosa na sua jornada na terra, até que alcance a grande vitória final. A missão da igreja é doutrinar e moralizar os seus adeptos, ou seja, o seu povo, a fim de que esses vivam de maneira justa, honrada e disciplinada, para que sejam a luz do mundo e para que, através de um proceder honesto e fiel aos princípios doutrinários desta igreja, muitas almas sejam salvas pelo bom exemplo de cada apostólico ou cada apostólica. No lar,
e na família, é preciso haver o amor, a bondade, a humildade e o bom entendimento entre os pais e os filhos, sem contenda, sem desavença, para que a boa convivência seja um incentivo de fé e o lar seja um refúgio seguro diante das tristezas deste mundo. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre recomendaram aos casais que para ter um lar feliz e abençoado, precisam, em primeiro lugar, cultivar em seus corações o amor um pelo outro. E em segundo lugar, que se respeitem mutuamente, pois agindo assim, saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de sua vida em comum. Também aconselhava a não dar lugar a suspeitas infundadas e a pensamentos inconvenientes que induzem a separação do casal, mas sempre colocar em prática os ensinos doutrinários e a boa conduta que aprende nesta igreja na prática efetiva do lidar cotidiano, uma vez que esses ensinos indicam a regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus, e ensina a seguir o exemplo de vida da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltratem, nem os abandonem por nada deste mundo. Uma criança, um jovem ou uma jovem necessita do carinho, do afeto, do amor e dos sábios conselhos dos seus pais. A criança deve ser ensinada desde pequena a praticar bons costumes, a respeitar todas as pessoas, sem distinção, entre elas a serem educadas no trato social com todos, a se portarem bem e com reverência na igreja e durante as reuniões, a se manterem acomodadas em seu lugar, sem movimentações desnecessárias nem brincadeiras, a prestar atenção nos hinos, na mensagem do pastor e não fazerem uso de aparelho celular na hora da reunião. E os pais não devem trazer brinquedos para suas crianças em nossas reuniões, pois pode tirar toda a atenção de outras crianças, de nossos irmãos e visitantes às mensagens do pastor. Os pais precisam ensinar os seus filhos e filhas que a igreja é um lugar sagrado, dedicado a prestar adoração a Deus, o nosso Pai, e a seus santos, e também ensiná-los como proceder de maneira justa e sábia no viver cotidiano, no trato com o seu semelhante. Ensinem que na escola precisam respeitar os professores e os demais profissionais de ensinos, que brincadeiras e conversas durante as aulas não são convenientes e que se esforcem para aprender os conteúdos das matérias, a fim de que sejam preparados para um bom futuro na vida. Lembre-se, irmãos e irmãs, de que uma criança depende muito do exemplo dos adultos, principalmente dos pais, para que tenha uma boa educação, cresça no temor do Senhor, nosso Deus, e tenham fé na doutrina e pratique a disciplina como regra de boa conduta e de boa moral. As crianças são muito observadoras e sábias. No entanto, precisa de um apoio educacional dos pais e da igreja, ou seja, de um exemplo sólido de
fidelidade e obediência para se firmarem na fé e se tornarem pessoas de bem, bondosas, caridosas e obedientes às leis de Deus e da Igreja. Desejamos o bem, a paz e a felicidades aos lares. O Santo Irmão Aldo muito aconselhou os filhos e filhas a serem obedientes aos seus pais, a terem um profundo respeito e consideração por eles e a aceitarem seus conselhos e correção, visto que esses são dedicados a seu próprio bem e têm o objetivo de preservar a sua honra e dignidade. Filhos ou filhas obedientes são muito abençoados por Deus, o Pai, por nosso Senhor Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Inclusive porque se trata do cumprimento de um mandamento divino. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que os conselhos desses santos de Deus nos vieram dos céus e que são direcionados a todas as pessoas de todas as idades, em todas as ocasiões e circunstâncias do viver terreno. Sigam esses sábios conselhos para que o seu lar sejam consagrados, felizes e muito abençoados. Eu vou fazer a leitura da outra mensagem e em seguida nós meditaremos nestas palavras. A união que deve existir entre todos os apostólicos. Mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada na íntegra ao tempo em que estava entre nós em seu corpo físico. Um dos fatores que está prejudicando muito a vida dos apostólicos e manchando o bom nome da Igreja é a desunião, as desavenças, o desentendimento. Isto me deixa muito preocupado e aborrecido, pois quando penso que a minha mensagem está produzindo os frutos esperados por Deus e pela Santa Vó Rosa, tomo o conhecimento que continua entre alguns o desentendimento entre os apostólicos. Os que estão fazendo isso estão manchando o bom nome da Igreja e causando escândalo, porque as pessoas de fora dizem: esses que estão brigando não são aqueles da Igreja Apostólica? Digo-lhes que o escândalo é tão grave que Jesus condenando os que cometessem escândalo, prejudicando a salvação de outras almas, ele disse assim: que aquele que cometesse escândalo, que era preferível amarrarem uma grande pedra de moinho no seu pescoço e jogassem-se ao mar. Isto quer dizer que é um pecado imperdoável. Entretanto, eu, irmão Aldo, e nem a Santa Vó Rosa queremos que aconteça isso com os apostólicos, mas queremos a sua salvação. Irmãos, a desunião, as inimizades trazem graves consequências na vida de uma pessoa, de uma família e da Igreja. Além da tristeza, do aborrecimento, prejudica a sua própria saúde da pessoa, gerando até enfermidades. Pergunto-lhes: por que serem desunidos e não se amarem? Não é mais fácil a união, se darem bem, terem amor um pelo outro, se respeitarem
e serem bondosos, então, por que não aceitam as minhas palavras? Muitos desses irmãos dizem: eu amo a Santa Avó Rosa, eu amo o Santo Irmão Aldo, amo a igreja, mas não ama o seu irmão? Pergunto-lhes: isto é justo? Se não ama o seu irmão, muito menos a nós. Aceitam o meu conselho, sejam unidos, respeite o direito do seu irmão, seja educado, atencioso e ama o seu semelhante como a si mesmo. Este pedido não é só meu e da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, de Jesus e de Deus o nosso Pai. Meus prezados e ilustres irmãos, está aí essas duas mensagens que foi elaborada pelo Conselho Deliberativo de nossa igreja para o nosso aprimoramento espiritual, a fim de que nós, diante da sociedade, tenhamos uma boa representação como um verdadeiro filho de Deus, honrado, disciplinado e consagrado, que sejamos a diferença neste mundo tão corrompido, cheio de pecado. Irmãos, principalmente nesses dias que nós vivemos, estamos diante de uma situação tão caótica, onde um vírus invisível tirou o nosso direito da expressão facial, do gesto, de um carinho, de um amor, e também o afeto de um abraço, ou a aproximação dos nossos irmãos, até mesmo da nossa família. Muito embora nós já sabíamos que nós passaremos por esses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando, porque são 66 anos de ensinamento e aprendizados a todos os adeptos desse santo caminho. Santa Avó Rosa, nosso Santo Irmão Aldo, sempre lutou, nos pedindo e nos ensinando a ser valorizados, valorizar o nosso semelhante, a nossa família. A Igreja Apostólica, como eu mostrei-lhe antes, ela tem essa incumbência de divulgar o ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e de formar famílias, como nós somos a família apostólica. Esta é a missão da igreja, de doutrinar, de disciplinar, de moralizar, de dar uma boa conduta ao povo apostólico. Deus, o nosso Pai, Ele nos deu toda a capacidade, seja ela orgânica, física, mental, intelectual, para nós compreender a sua santa vontade aqui na terra, e esta igreja nos dá para nós os ensinamentos moral, físico, intelectual e espiritual, para nós aprender e até mesmo a vencer os dias difíceis e passar aos nossos filhos, que são as gerações futuras desta igreja, assim como nós aprendemos com os nossos pais. Muitas vezes podem falar, mas mudou, não é como antigamente. Mudou na cabeça dos homens, mas para Deus continua da mesma forma, seus ensinos, sua missão, preparando almas aqui na terra. E por isso a igreja, a missão profética desta igreja, além de doutrinar o seu povo aqui na terra, é de formar cidadãos de bem diante da sociedade, e de preparar seu espírito para a sua salvação. Nos dá um ensinamento, nós como os pais, de nos preparar os nossos filhos. Porque os nossos filhos, como mostrou neste boletim, desde pequenino, segue a quem? A nós. Vão imitar os pais. E se os pais não der bom exemplo, não tiver
o tempo para o diálogo para com seus filhos, ou ouvir um bom conselho, logicamente buscarão aonde? Aí fora. Irmãos, como disse o amado apóstolo São Pedro, cuidado, ou seja moderados, porque o inimigo anda dranando como um leão buscando quem ele possa tragar. E ele ainda disse assim: sejam moderados nos apetites sensuais manifestados no instinto humano, seja ele o olfato, a audição, o tato, o paladar. Porque nós vemos nesses tempos quantas obras do inimigo que ele tem lutados para tentar diferir o plano de Deus ou prejudicar os seus filhos, enquanto ele não pode, com tantas ilusões e enganos, está aí ao mundo sofrendo com esta pandemia. E o que nós precisamos neste momento? É buscar a Deus, buscar a Santa Vó Rosa, buscar ao Santo Irmão Aldo, buscar a Jesus, buscar a Maria Santíssima, buscar esses santos que Deus nos deu. Nós sabemos que nesse tempo presente Deus deu 4 santos mais poderosos que atuam nesta igreja. Só depende de nós. E quem são eles? Jesus, o príncipe da paz, da salvação, nosso mestre e salvador. A sua mãe, Virgem Maria, que ele o levou na sua assunção e sentou à destra dele. A Santa Vó Rosa, que foi o Espírito Consolador que ele prometeu e cumpriu nesta igreja. E o Santo Irmão Aldo, como um profeta de Deus, que nos deixou vários exemplos e ensinamentos para ser seguidos. E um dos seus pontos, que o irmão Aldo sempre bateu nessa tecla, foi a respeito da união. Porque o povo de Deus precisa ser unido, como está neste boletim. Precisamos ter união aqui na terra. Irmão, o reino dos céus, tudo é unido. Eu me lembro que, em uma das mensagens, na época do nosso saudoso bispo Eurico Matos Coutinho, realizado na sede de nossa igreja, por ordem de Jesus, que foi direcionado ao nosso Santo Irmão Aldo, que avisasse toda a igreja, que naquele dia haveria uma união total do reino dos céus. Porque antes, cada profeta, desde Abraão, Isaac e Moisés, enfim, todos os profetas que lutaram nesta terra, deram a sua vida por amor a Deus, salvaram um povo. Mas lá tinha o povo deles. O céu, o povo de Abraão, o povo de Isaac, o povo de Moisés. Da mesma forma os apóstolos, que lutaram e salvaram. Irmãos, e naquele dia em diante, Jesus mandou avisar que houve, as cortinas do céu se abriram, e houve uma união perfeita de todos, que não houve mais separação, houve a união perfeita de todos, e o poder do céu se tornou muitas e muitas vezes mais poderoso do que todos o poder maligno, para trazer uma proteção para o seu povo aqui na terra. Então, se o céu ganhou toda essa união, o que precisam? Deus quer um povo unido aqui na terra, um povo unido, um povo consagrado, um povo que sabe amar o seu próximo, que sabe mostrar exemplos para o mundo tão caótico que nós enfrentamos. Nós precisamos muito desta união perfeita da graça de Deus e dar bons exemplos para a salvação de muitas outras pessoas, para que venham e tomem conhecimento que esta igreja está dando a oportunidade, a última oportunidade de salvação. Irmãos, e que cada um dos senhores que ouvir esta mensagem que foi direcionada neste boletim para nós, sobre a missão da igreja, a união, a formação da família, procure sempre a cada dia ter uma família maravilhosa, abençoada por Deus, conforme esse ensinamento, esse boletim.
sem discussões, sem pensamentos maus, sem dar lugar a pensamento, ao ódio, a inveja, a fraqueza espiritual. Mas guarde dentro do seu coração os ensinos preciosos que aqui aprenderam, que aqui os aprendem a cada dia, para ter uma família feliz, consagrada, que Deus possa reinar dentro da sua família, que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo possam adentrar a seu lar. Jesus está batendo na sua porta e quer entrar, mas ele precisa da sua consagração, da sua união dentro do lar, da família, entre os filhos, no trabalho, nos estudos, na igreja, onde estiver. Mostrem essa diferença para o mundo. Nós precisamos, irmãos, de ajudar a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo a salvar muitas almas. Precisamos de um mundo melhor, mas precisamos nós fazer essa diferença, em primeiro lugar, como os filhos de Deus. Para finalizar a nossa reunião, irmãos, eu quero deixar aqui uma reflexão, e que todos guardem dentro do seu coração o que Deus tem feito por você, e como você deve agradar a Deus, como você deve obedecer a Deus. Nós estamos passando por situações que precisamos muito da graça de Deus. Vejam que até mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, para a morte ela não importa a classe social, nacionalidade, idade ou posição social. O que você tem feito na sua vida? Como você tem administrado a sua vida, a sua família para com Deus, para com os santos e anjos que aqui está ao seu lado para guardar? Lembre-se, valorize a sua vida, a vida que Deus te deu. Cuide da sua própria vida, da sua família, dos seus filhos. Sejam responsáveis, sejam prudentes, sejam sábios no falar. Lembre-se que sua palavra tem um peso assustador, e uma palavra mal proferida é como uma pedra atirada, não pode buscar. Mas lembre, não cuide somente do seu corpo físico, cuide do seu espírito também. Seja o melhor pai que um filho pode ter, seja o melhor esposo que uma mulher pode ter, seja o melhor filho que um pai pode ter, seja o melhor amigo que alguém pode ter. Você tem toda a possibilidade, porque Deus te deu todos os requisitos e toda a capacidade, seja ela orgânica, física, mental, intelectual, para você viver bem diante de uma sociedade corrompida. Deixe um legado de coisas boas. Valorize as pessoas enquanto você está vivo, porque a sua vida passa tão depressa e teus dias são de realizações. Mas lembre que Deus te ama incondicionalmente e Ele quer o seu bem, porque você é filho dele e Ele te ama e quer de volta no reino do céu. Não quer ver você perdido neste mundo cheio de trevas, cheio de pecado. Entre tantas dificuldades da sua vida, eu vou lhes mostrar um exemplo. Você sabe que a rosa, ela é rainha das flores, mas ela é sustentada por uma haste cercada de espinho. Mas lembre que, no entanto, nenhum espinho consegue machucar a beleza da rosa. Então seja assim você também. Não deixe que as dificuldades, que os pensamentos maus, que os sentimentos mal, inconveniente, o pecado venha ferir a beleza da sua vida, da sua alma. Antes, faça como a rosa. Mantenha a sua vida sempre acima de todas as dificuldades, e Deus estará contigo. Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo são santos que foi destinado por Deus, formado e preparado para cuidar do seu povo durante a sua trajetória terrena. Nós não sabemos quanto tempo aqui nós vamos ficar, só sabemos que nós precisamos desses santos poderosos, que esteja sempre ao nosso lado, e desejo-lhes que esses santos cuide e ampara cada um dos senhores, mas façam por merecer, para que eles estejam consigo
e no seu lar. Deixe suas palavras em cada coração. Ao retornar para os seus lares, meditem na importância da sua vida com Deus. E que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, Deus nosso Pai, possa abençoar muito o viver cotidiano de cada um de vocês, aonde estiver. Agradeço pela vossa presença, pela vossa atenção. Agradeço de coração aos que nos honraram com a sua presença nos visitando. E lhes faço um convite para voltar mais vezes. Porque talvez uma reunião só não é suficiente para compreender a missão profética desta igreja. E voltando mais vezes, poderão compreender melhor e até fazer parte dessa família apostólica, que é conduzida por esses santos ao reino dos céus, sendo preparada aqui na terra, primeiramente o seu espírito, para receber as virtudes especiais, a santificação, porque no céu é lugar dos santificados. E nós precisamos ser santificados para receber o reino dos céus. Então que os senhores, ao retornar ao lar de vocês, vão com as bênçãos do Criador, Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo. E muito obrigado pela vossa presença. Ao senhor internauta, que estará conectado conosco também, nos nossos vídeos no YouTube. Da mesma forma, agradeço pela sua audição e que Deus sempre os conceda este dom, o dom da audição, de ouvir e até mesmo da visão, para estar presente nos nossos trabalhos. Para nós encerrar a nossa reunião, nós vamos fazer uma oração, e a oração, este momento, é um momento muito especial. É o momento de nós falarmos com Deus, de nós falarmos com esses santos, de nós buscarmos dessas virtudes poderosas que emanam sobre esta igreja, para a nossa vida, para o nosso viver cotidiano, estar com comunhão com esses santos poderosos do céu. Peço, por gentileza, a todos que se encontram sentados, se colocarem em pé. Sentido de oração, vamos orar encerrando a nossa reunião. Pai, Senhor Deus, Pai bendito, não encontramos palavra para te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade belíssima que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos no seu tabernáculo santo. Ó Pai, viemos para adorar e louvar o teu santíssimo nome, mas para alimentar o nosso espírito, ó Pai, para alcançar uma perfeição espiritual, o nosso aprimoramento, a nossa santidade, para um dia estar com o Senhor aí no céu. Queremos te agradecer pela tua presença, do teu divino Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus, ó Mestre e Salvador, a presença de profetas, de apóstolos, bem como a presença da Senhora, ó Mãe Virgem Maria, porque bendita és tu entre todas as mulheres, e assim o és conforme foi prometida, ó Mãe. E hoje, por passar-te tantos séculos, tem aqui na terra de povo do teu amado Filho, que te ama, te adora e te venera. Queremos te agradecer, Mãe, agradecer a ti, Vó Rosa, Espírito Consolador, que Jesus prometeu e cumpriu nesta igreja, e com seu dom de consolação nos dá o consolo, principalmente nesses dias difíceis que nós atravessamos. A ti, profeta querido e santo irmão Aldo, que durante 44 anos esteve conosco nesta terra, provando toda a sua capacidade de liderança, de sabedoria, de conhecimento divino, e acima de tudo o Senhor nos deu todas as provas concretas e perendo o seu grande amor por nós. Foste como um verdadeiro Pai que estava na terra, que nos revelaste todos os mistérios profundos e ocultos do Evangelho desde a fundação deste mundo. Irmão Aldo, muito obrigado pela tua presença, e neste momento invoco do teu poder, ó Mestre Senhor Jesus, ó Mãe Maria Santíssima, ó Santa Avó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, sobre esses nomes que está contido nesta caixinha de oração, que seus filhos aqui os colocaram em pedaços de papéis, porque depositam toda a fé e confiança. Ó Pai, dá a eles conforme o mérito deles,
que ao regressar a seus lares, possa ter a companhia de santos e anjos, e que sempre dando mais entendimento e sabedoria, e guardando e amparando e livrando a todos. Da mesma forma eu te peço, ó Pai, ó Jesus, ó Mestre, tenha misericórdia do nosso país, de tantas pessoas bondosas que estão sofrendo, que não te conhecem, aí não conhecem essa igreja. Ó Pai, se for da tua vontade, dá a eles o amparo. Peço também que dá sabedoria aos governantes do nosso país, estados e municípios, para que nós não sofremos o colapso dessa situação. Peço que tenha misericórdia de todos e que possam receber o seu amparo grandioso aos que buscam a Ti com sinceridade, com amor e com consagração. Neste momento, ó meus queridos e ilustres irmãos, aqui presentes a esta reunião, e visitantes, internautas, recebam neste momento a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus, o nosso Mestre e Salvador, a bênção da nossa Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Espírito Consolador, então quanto a bênção do nosso profeta Santo Irmão Aldo, que estejam compostos no seu viver para todo sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião, com a paz do Senhor a todos.